Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e depois de dezenas, centenas, milhares de pedidos, sim, eu tô aqui hoje com o novíssimo Kia EV3, o elétrico que vai mudar alguns parâmetros na sua cabeça, como também mudou na minha. Ele foi apresentado durante o Salão do Automóvel de São Paulo, agora em novembro, e deve chegar no Brasil até o meio do ano. Compacto por fora, gigante por dentro e com uma autonomia que você ainda não havia visto em outros elétricos compactos. Nesse vídeo a gente vai ficar sabendo como que carrega, quanto ele anda com uma carga, como ele anda na cidade, um trechinho de estrada e também quanto que ele vai custar quando chegar aqui. Vale lembrar que esse carro aqui é feito na Coreia do Sul, mas a partir de abril começa a ser fabricado também no México. Vou explicar tudo isso para você e o quanto isso pode influenciar em um carro que custaria, sei lá, 300 mil, vir bem abaixo disso. Tudo isso depois da vinheta com Stray Kids, Twice, Gangnam Style, Del Arco. Vai! A exemplo do que aconteceu com o Kia EV9, do qual ele bebe bastante nas fontes de design e de sustentabilidade, o Kia EV3 também varreu os prêmios na Europa. Só para você ter ideia, ele ganhou no mesmo ano o Red Dot Awards, o melhor dos melhores em design, também ganhou como carro popular elétrico do ano e carro do ano 2025 pela Auto Trader Drivers lá do Reino Unido, que reúne pelo menos a experiência de 225 mil compradores e a possibilidade de eles recomendarem um carro, uma marca para algum amigo ou para alguma outra pessoa em conversas informais. E claro, o World Car Awards, o prêmio mais importante do mundo quando se fala em automóvel. 96 jornalistas de 30 países elegem os melhores carros do mundo. E sim, ele ganhou o prêmio, igual aconteceu com o Kia EV9. Muito porque aqui tem uma série de tecnologias e também algumas diferenças com relação ao que você aprendeu ser um carro elétrico. Não, ele continua tendo que recarregar na tomada, mas faz isso, entrega potência, entrega força e faz o recarregamento de baterias de um jeito diferente. E também tem controles térmicos muito mais severos do que você acostumou a ver em carros chineses ou americanos ou até europeus. Muitos dizem que se há um primeiro mundo entre os carros elétricos, você não deve olhar para os Estados Unidos, tampouco para a China e nem na Europa. O primeiro mundo dos carros elétricos está aqui, e é da Kia. Vamos começar olhando ali pela frente. Apesar de ser tratado como um compacto, o Kia EV3 tem medidas que estão em desacordo com essa afirmação. Uma delas é a largura, né? Ele tem 1,85 m de uma ponta a outra aqui da frente, que é mais ou menos a largura de um Kia Sportage, que efetivamente é o SUV médio da Kia. Bom, aqui na questão de design você já percebeu que tem muito do Kia EV9, como por exemplo a estratégia dos opostos unidos, né? As partes de iluminação ficam bem nas extremidades do carro e são unidas às vezes por LED, mas desta vez aqui por este detalhe em preto brilhante, unindo um farol ao outro farol. Obviamente tudo aqui é de LED, com as partes espelhadas aqui, sem canhões projetores, e vale lembrar ainda que o carro que está sendo homologado para o México e virá para o Brasil, e homologado para cá também, pode ser que não tenha um para-choques igualzinho dessa versão aqui. Pode ser que tenha alguma mudança, especialmente nesta parte de baixo, até para dar uma identidade própria para o carro que não é vendido na Coreia nem na Europa. Bom, como você pode ver também, é um carro que não tem uma grade frontal para arrefecimento, muito porque ele tem um sistema HVAC, segundo a Kia, o mais moderno para carros compactos e o mais compacto também. Esse sistema permite com que você use a bateria de uma maneira contente,
em qualquer clima, para qualquer temperatura, porque ela tem um sistema de aquecimento para regiões muito frias e arrefecimento para regiões muito quentes, para que tenha o controle térmico ideal e consiga cumprir o alcance que é o maior alcance entre SUVs e carros compactos elétricos. Aqui embaixo a gente tem uma espécie de entrada de ar, que ali está fechada, obviamente, porque o carro está aqui não está funcionando, e para manter também a temperatura que segundo o carro está o ideal. Bom, mas se tiver muito quente também, aquela grade ela é dinâmica, né? Então ela abre para a entrada do ar frio de fora e também consegue controlar o calor que já é gerado pela bateria para ele mesmo continuar aquecendo a bateria e deixar na temperatura ideal. É uma coisa bem engenhosa mesmo. E ele também tem outras soluções que fazem com que o alcance seja mesmo a premissa básica. Ele é desenhado de uma maneira para que tenha um coeficiente aerodinâmico de 0,26. Para você ter ideia, nos anos 90, isso era coeficiente aerodinâmico de carro esportivo de verdade. E conseguiram fazer com que o design proporcionasse isso ao carro, mesmo tendo uma área frontal desse tamanho e uma altura do solo desse jeito. E tem outras coisas de design aqui que me pegaram mais ainda do que essa estratégia de ser compacto por fora e grande por dentro. Chama equilíbrio. Como você reparou ali na frente, embaixo da grade, também tem o radar do ACC e também a câmera aqui na frente, porque ele sim traz um pacote ADAS desde essa versão que é tratada como a Light Plus lá no exterior, né? Especialmente em mercados como a Nova Zelândia, em outros mercados tem a Air Long Range. Enfim, eu vou explicar isso para você no decorrer do período, mas em design aqui o que me pega são esses 4,30 metros, que é tamanho de SUV compacto, com 2,68 de entre-eixos, que é entre-eixos de SUV médio. Quando a gente entrar, você vai entender. Outra coisa importante de se dizer é que essas rodas de 17 devem ser, sim, as rodas que vão estar no carro vendido aqui, com pneus 215/60, que vão privilegiar muito o conforto. Ele também tem boa altura do solo, na casa dos 17 centímetros, e nessa versão aqui não está com câmeras 360, mas esse deve ser um item que também estará no carro nacional. Como você pode ver, a carroceria toda lisa. Aqui para você entrar, você aperta aqui, puxa a maçanetinha, e nessa parte de trás você tem a maçaneta na coluna. Bom, à exceção dessas partes de design que você vê, você também consegue perceber a proporcionalidade do carro, né? Muito porque balanço dianteiro e balanço traseiro têm a mesma medida, são 81 centímetros do centro da roda até o fim do carro da frente e 81 centímetros do centro da roda até o fim do carro atrás. Quanto menos massa suspensa por ali, mais equilibrado vai ser o carro e também você consegue ficar posicionado, sentado mais longe dos eixos. Isso também vai ser traduzido em conforto e uma boa capacidade dinâmica para você. Bom, lembrando que nesta versão aqui ele está com baterias de 81,6 kWh. Mais ou menos para você ter uma ideia, normalmente os carros com esse tamanho, com esse entre-eixos, têm baterias de até 60 kWh. Ele também tem uma versão com baterias de 58 kWh, mas a primeira aparição dele por aqui deve ser com essas baterias mais longas. E o que isso quer dizer, João? Bom, nessa arquitetura de 400 volts, é capaz de rodar, segundo o ciclo WLTP, até 605 quilômetros, podendo chegar a 763 quilômetros em percurso urbano um pouco mais pesado. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de alcance para carros compactos. Bom, vamos trazer para a vida real. O Imetro tira aproximadamente 25% do que o ciclo WLTP propõe em alcance / autonomia. Ou seja, esse carro deve chegar com um alcance / autonomia pelo Imetro de 455 km. Isso é pelo menos 100 km a mais do que qualquer outro SUV / hatch compacto elétrico que você já viu à disposição aqui no Brasil. E isso é bastante coisa. Esse sistema HVAC um pouco mais moderno, quer dizer, bem mais moderno, também permite com que não se use tanto do assoalho para usar de espaço para as baterias. Essas baterias são de NMC, que podem ser mais compactas, têm uma densidade melhor,
e menor peso. Isso fez com que o assoalho tivesse que ser erguido nessa plataforma EGMP, que é a Electric Global Modular Platform da Kia, em apenas 6 centímetros, algo que vai ser refletido também ali por dentro. Vamos dar uma olhadinha na traseira, porque, obviamente, se ele tem tudo do Kia EV9, ele também vai ter aquela traseira que a gente gostou tanto. Pois é, usaram a mesma estratégia de design aqui, com os LEDs bem marcados e também com os filetes aqui, né? Coisa diferente. E a igualdade da grade ali de baixo também usada no para-choques aqui atrás. Essas caixas de roda, ao contrário do que acontece, por exemplo, no Kia Sportage, seguem toda a linha do carro, mas não são pintadas de preto brilhante. São caixas de roda com plástico um pouco mais rústico, mesmo que acompanha também a coluna C. Bom, não é apenas no design das lanternas e numa semelhança do desenho do para-choque que ele se parece com o Kia EV9. Também tem nessa tinta Ivory Silver alguma coisa mais próxima do que todas as empresas vão ter que fazer com suas tintas automotivas, porque é livre de itens tóxicos como tolueno, benzeno e xileno. Isso faz com que o carro seja ainda mais sustentável, ainda que ele já tenha bastante coisa ali por dentro, né? Mais de 50% de todo o seu interior feito de materiais reciclados e mais de 80% de materiais recicláveis, algo que também vai virar lei no Brasil a partir de 2027. Bom, deixa eu te mostrar aqui. Porta-malas também um dos maiores da categoria, 460 litros. Você não vai encontrar essa medida em SUVs compactos e também ele é maior do que você vai encontrar em alguns SUVs médios. Aqui a gente tem uma rara cortininha aqui para tampar o porta-malas. Se você pegar alguns outros SUVs, principalmente elétricos, principalmente chineses, você não vai encontrar a cobertura da tampa. Pode ser que eles achem que não precise, mas aqui no Brasil a gente gosta bastante. O espaço é bem bom. Aqui a gente também tem o espaço para você colocar aquele carregador de casa. Vou colocar aqui por trás. E tem até aquela ferramenta para guincho, para você guinchar ou ser guinchado. Deixa eu guardar direitinho aqui. Eu sou meio estabanado, mas acho que eu consigo. Bom, a gente já viu pelo porta-malas que espaço aqui não vai faltar. E também a reparabilidade, né? Você tem o para-choque longe da tampa, algo que eu gosto muito. Agora, vamos falar um pouco de recarga. Quanto tempo vai levar para recarregar uma bateria desse tamanho? E com a bateria menor, será que isso muda? Fica mais lento? Fica mais rápido? O carro de bateria menor vai vir para o Brasil? Vem que eu vou te contar. Pois bem, meu caro amigo youtuber espectador, aqui está a portinhola e as duas tomadas. A de corrente alternada não tem nenhuma tampinha aqui, porque considera-se que você deva usá-la mais vezes, né? Geralmente num wallbox. E aqui você consegue fazer a recarga em até 11 kW, ou seja, com 81 kW você faria essa carga em aproximadamente 7 horas. Bom, mas o que pega mesmo é aqui, porque a recarga em corrente alternada é de 11 kW em ambos os carros e casos seja a bateria de 81 kW ou a de 58 kW. Aqui há uma diferença. Nessa arquitetura de 400 volts, você consegue recarga de até 128 kWh, ou seja, você vai conseguir carregar aqui entre 10% e 80% em aproximadamente 30 minutos. E a carga completa em pouco mais de 40 minutos, partindo dos 10%, porque você sabe, aquele finalzinho demora um pouquinho mais. Mas isso é muito bom. Na bateria de 58 kW, essa potência é de 101, mas o tempo de recarga vai ficar praticamente o mesmo. E se você colocar no ciclo WLTP, aqui são 605 km de alcance, e na bateria de 58 kW, que é possível que também venha para o Brasil, numa versão de entrada, essa medida chega a aproximadamente 450 km. Aí você tira 25% e tem mais ou menos quanto que o ciclo do Inmetro vai permitir com que seja divulgado o quanto que ele tem de alcance, mas não vai fugir muito disso. Os carros ainda estão em processo de homologação, ainda não aconteceu a homologação, mas pode esperar algo em torno disso. Nesse caso aqui, desse carro,
que é uma versão Light Plus ou uma Light Long Range, vai ser de aproximadamente 455 quilômetros. Bom, agora vamos falar de potência, torque e desempenho, que é outra coisa que esse carro surpreendeu o mundo todo que já andou nele. Vem ver. Vamos lá, lembrando que ele tem motor dianteiro e tração dianteira. Geralmente quando você vir a portinhola de carregamento em um dos paralamas dianteiros, é porque o carro tem tração dianteira. Aqui a gente tem uma manta, na verdade parece um isolante térmico para esse pequenino porta-malas dianteiro ou front trunk ou frunk, que, sei lá, pode servir para colocar gelo, colocar alguma mochilinha ou até o cabo de carregamento ali. Temos aqui amortecedorzinho no capô, entrada para você ter acesso à bateria de chumbo. Eu não vou tentar abrir, porque pode ser que eu não consiga fechar, sou meio estabanado, não brinquei com o Lego quando era pequeno, e pode ser que eu não consiga remontar. E ali do lado a gente tem a entradinha para você colocar a água que vai no limpador de para-brisa. Bom, aqui debaixo, sobre o eixo dianteiro, tem um motor elétrico que gera até 204 cavalos e 28,8 kgfm de torque. Lembrando que esse carro aqui tem 1.930 quilos equipado com essas baterias de 81,6 kWh. O que quer dizer que fica mesmo mais pesado, mesmo usando NMC, o níquel manganês cobalto, que tem uma densidade melhor e um menor peso do que se fosse de LFP, o lítio ferro fosfato, como é, por exemplo, no Kia EV5. De qualquer maneira, 0 a 100 cumprido em 7,7 segundos e velocidade máxima de 170 km por hora. Você sabe muito bem que a velocidade máxima de carros elétricos não é assim tão máxima, porque, como o motor gira até 16.000 RPM, consumiria muita bateria acima disso, com o motor funcionando a plenos pulmões ou a plenos choques. A plenos curtos circuitos. Bom, outra coisa que é bom explicar é que essa plataforma EGPM, Electric Global Modular Platform, tá aqui no EV3, tá no Kia EV6 e tá no Kia EV9. O Kia EV5 tem uma outra plataforma porque foi um carro desenvolvido para o mercado chinês e não tem essa plataforma modular global da Kia, que é usada na Coreia e around the world. Leia-se aí, como por exemplo Europa e em breve Estados Unidos, México, e é o carro que vai chegar no Brasil. E para os fanáticos por técnica, saibam, suspensão McPherson aqui na frente com molas helicoidais e Multilink na traseira com molas helicoidais, algo que você já está careca de saber em todos os carros da Kia, praticamente, que já passaram por este canalzão. Agora, depois de falar muito de compacto por fora, gigante por dentro, vamos ver como esse animal de grande porte fica aqui atrás com o banco posicionado para que eu dirija. E eu gostei bastante dessa maçanetinha, tá? Puro charme. É um charme mesmo. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui. É aquilo que você tem sempre que pensar, né? Aqui estamos eu e você, dois animais de grande porte, brincadeira. Eu, grandíssimo porte, mais de 1,90 m, incontáveis quilos, ainda dou a sorte de um espaço tranquilo para minha cabeça e no limite aqui para os meus joelhos. Mas, como todos nós sabemos, eu não sou bem aquela referência que você estava esperando, né? Se você tiver 1,70 m e a pessoa que estiver aqui dirigindo também tiver 1,75 m, 1,80 m ou até 1,90 m e todos como eu, você vai ficar confortável. Agora, uma pessoa de 1,90 m dirigindo, mais um pouquinho, e atrás de si mesmo, fica no limite. Mas é isso, né? É um carro urbano, não é um carro com pretensões familiares, ainda que tenha uma largura bem interessante aqui na parte traseira, mas é aquilo. Carro compacto, se você comparar com outros compactos, vai ver que o espaço aqui está bem a contento. Bom, para você que se liga em sustentabilidade muito mais do que em alguns mimos desnecessários, saiba, aqui temos fibras recicladas e 40% de tudo que está aqui, que é plástico, vem de lixo retirado do Oceano Pacífico. Para você ver, né? Mais de 80% de reciclabilidade do carro e dos 50% de plásticos e tecidos e fios reciclados aqui,
40% disso vem de lixo do mar. É aqui reinventando o sentido de uso circular das coisas, né? Para você que se liga em refinamentos que fazem com que tenha razão quem acha que menos é mais, não temos soft touch aqui. Mas é aquela coisa de refinamento simples, né? Isso aqui é muito estratégia de design para deixar as coisas com um jeitinho mais refinado. Aqui também no apoio de braço temos um couro. Olha o tamanho do botão, velho. E aqui não temos nada em soft touch. Vale lembrar ainda aqui, sim, temos saidinhas para o ar-condicionado, mais um porta-objetos aqui, que não é uma gaveta que se puxa, né? O assoalho é plano também. Isso é bem agradável para quem viaja aqui, especialmente o quinto elemento que vem aqui. E temos entradinhas USB-C dos dois lados das capas de encosto aqui, essas capas plásticas dos bancos, em vez de ter as portas USB aqui nesta parte. Você coloca aqui e coloca o seu celular para descansar ali. E aí você facilita a vida de quem viaja aqui no meio, porque não vai ter um cabo atrapalhando a vida dele. Tem esses belos encostos de cabeça bem anatômicos, que também tem tecido e costuras recicladas, recicláveis. Legal, né? Interessante. Apoio de braço aqui também, com 2 porta-copos barra-latas. E temos também uma luzinha de leitura aqui. Pelo que eu vi até então, não tem opção de teto solar nestas versões que serão oferecidas aqui. Se eu não me engano, lá fora, a opção de teto solar só na GT Line, que é a versão topo de linha, que certamente não virá para cá, porque a intenção da Kia com este carro é aumentar o seu market share e a sua participação entre os carros elétricos. E a diferença é de aproximadamente 10 mil euros. Lá, eu vi pelo site da Kia espanhola, o Kia EV3 começa na sua versão básica com bateria de 58 kW em 22 mil euros, passando para 27 mil euros com essa bateria aqui e chegando a 37 mil euros na versão GT Line, ou EV3 GT, na GT Line, não, é só GT, que é oferecido por lá na configuração mais cara, mais equipada, enfim, com rodas maiores, rodas de até 19 polegadas, e algo que não deve acontecer aqui. O modelo que vai ser homologado para nós está mais próximo deste carro aqui, que em alguns mercados é chamado de linha Light, linha Air, tem também a intermediária linha Earth, de terra, enfim. Em breve a gente vai ter mais conteúdo e vai poder explicar isso de uma maneira mais aprofundada para você. Agora vamos dar uma olhadinha lá na frente, porque ele também tem diversos recursos e muita coisa que quem não optou pelo carro elétrico gosta. Não entendeu? Você vai entender. Vem cá. Opa, vamos lá. Olha, posiçãozinha de dirigir. Acho que dá até para vir um pouquinho mais para frente, ó. Gostei. Eu gosto dessa coisa que tem aquela amplitude maior do assoalho ao teto. Gosto de carros assim, que eu consigo me posicionar bem para baixo e tenha bastante espaço para cima, e com o volante que eu consiga dirigir com a mão na linha do meu ombro. Isso me agrada um bocado. Viu? Bom, aqui o que a gente tem? Já conhecida tela dupla, tripla na verdade, né? Que inclui o painel de instrumentos, aqui para você mexer no ar-condicionado, e aqui a central multimídia. São 12.3 polegadas aqui, 12.3 aqui e 5 polegadas aqui. Se você é bom de matemática, já entendeu que temos praticamente 50 polegadas de telas aqui neste conjunto. Isso agrada quem gosta tanto de carro a combustão quanto de carro elétrico. Mas o que a Kia fez aqui foi tentar subverter uma ordem
que se tem de que o carro elétrico é mais minimalista, tal, e suprimiu os botões. Não fez isso, né? Temos aqui todos os botões de auxílio à condução, botão de Drive Mode. Temos aqui também os botões para você mexer na central multimídia. E aqui também aqueles botõezinhos responsivos. Home, Map, aquele iPhone de Javier. Search, você quer aqui. Mídia, aqui AM, FM, Bluetooth, sons da natureza. Em um veleiro? Vamos ver. Aqui, som para você aumentar o volume. Cidade ao amanhecer. Bosque vívido. Com alguém tocando harpas, claro. Dia chuvoso. Mas é uma paz mesmo, tá? Meditações. Aí não vê ninguém, hein? Primaverinha chegando. Uma noite de verão. Sempre que eles pensam em verão, eles metem uma bossa nova, né? O Brasil é brabo. Outono, conforto do inverno. Barulhinho de lareira. Gostei do som do veleiro. Bom, voltando aqui, de toda forma, temos os sons da natureza, rádio AM e FM. Vamos voltar aqui. Bluetooth, Android Auto ou Apple CarPlay, obviamente. Ou AM aqui também, enfim. Temos também aqui para você favoritar alguns comandos, né? Criar alguns atalhos. O setup que nada mais é do que as configurações, né? Veículo, assistência ao motorista, assistências que você tem para conduzir, segurança, conveniência ao conduzir, que é o piloto automático, inteligente, adaptativo. Segurança dianteira, prontidão do sistema de segurança frontal, segurança na faixa, alerta de partida do veículo à frente, ou seja, vacilou no semáforo, o carro da frente saiu, ele já te avisa, e os avisos de atenção, ele alerta de fadiga, né? Vou voltar aqui. Segurança ao estacionar, alerta de distância de estacionamento ligado, e basicamente é isso, né? Segurança dianteira, segurança na faixa, é isso aí. Ou seja, ele não tem alerta de ponto cego, não tem alerta de tráfego cruzado traseiro, ele não tem... É um ADAS mais simples. Provavelmente, com a câmera 360, alerta de ponto cego e tráfego cruzado traseiro, ele deve ser isso que deve indicar a versão que vai vir para o Brasil, um pouquinho mais completa no que tange a estes sistemas. Mas se for para deixar o carro mais caro, eu acho melhor não. Aliás, eu tive uma boa notícia sobre o preço desse carro, vou te contar no final. Climatização, modo de condução, normal e esporte. Luzes, aí são as luzes de fora, temporizador dos faróis, assistência de farol alto. Porta, trava automática, destrava automático, controle remoto das janelas. Conveniências, alerta de ocupação no assento traseiro, que é aquele alerta para crianças, né? Intervalo de manutenção, sistema de recarga sem fio para dispositivos móveis e limpador traseiro automático. Outra coisa bem interessante é que ainda que tenha aqui o seletor da transmissão, né, de drive para frente, para trás, neutro, ré, você também liga o carro por este botão, não tem aquela coisa de pisar no freio e ligar, e você tem a haste do limpador de para-brisa aqui. Não é que nem acontece nos Mercedes, né, que você vai limpar o para-brisa e acaba pondo em neutro, porque o limpador de para-brisa, no caso, é desse lado. Aqui fez com que esse carro fosse o mais próximo do que quem nunca teve um carro elétrico, ou um carro desses mais modernos que a China vem tentando nos acostumar a achar normal. Por exemplo, se entrar no carro, botar um cartão em cima do retrovisor, se ligar o carro, pôr um cartão aqui, nada a ver. Moda antiga, você pega a sua chave, deixa aqui, chave presencial. Aliás, uma baita chave linda. Aqui você também pode apertar para abrir o porta-malas, travamento.
e destravamento. Sem muito segredo. Você entra com a sua chave no bolso. Aqui você liga o carro à distância também. Deixa eu mostrar aqui. Tem um hold aqui, ó. Você também liga o carro à distância. Bom, de toda forma, você entra com a sua chave no bolso, destrava o carro. Vem aqui no EV, apertou um botão de ignição. Ou girando a chave, ligou, já era. E outra coisa que também tem, que muitos carros, como um dos concorrentes dele, que deve ser o Volvo EX30, não traz é isso aqui, né? A facilidade de você ligar e desligar os faróis com a simplicidade de um botão na chave de seta aqui, né? Pois é, botões nós gostamos. Aqui também temos o botão do vidro elétrico, travamento das portas, travamento das janelas e para você mexer nos retrovisores. É muito chato quando vem um comando aqui da central multimídia e aí você tem que mexer pelos botões, ínfimos botões que ficam no volante. Eu detesto, acho bem ruim. Aqui para você aumentar ou diminuir, na verdade subir ou descer o facho do farol, tirar o freio de mão e girar também o controle de tração e estabilidade. E aqui as funções do painel de instrumentos. Ele vai mostrando aqui quanto que eu tenho de autonomia. Autonomia máxima, se liga nisso, ó. Autonomia máxima 714 quilômetros. Autonomia mínima 294. Autonomia média 391. Isso porque ele está considerando aqui que eu, por exemplo, estou com 98% aqui, né? Eu, por exemplo, já estou com o ar-condicionado ligado, o carro está parado já faz um tempo. Enfim, ele vai fazendo esses cálculos e está sendo bem pessimista aqui, no caso, né? Mas você vê, 400 quilômetros para começar a conversa. Vamos ver como que o Inmetro vai regular isso aí, né? O Inmetro não, né? Como é que ele vai se sair no teste do Inmetro? Não é o Inmetro que faz, o Inmetro sugere para você fazer o teste com a sua equipe de desenvolvimento. Mas basicamente é isso. Aqui a gente também não tem nenhum soft touch. Mas foi o que eu disse, né? Usa materiais reciclados e recicláveis. Aqui até tem um soft touchzinho, sim. Aqui temos um curvinho, um tecido sintético aqui, diferente. Mas é aquilo, né? Esse carro aqui, estão mais preocupados com o que fazer do depois do que o que fazer com o agora. E tem bastante gente que ainda é preocupada com isso também. Eu gosto dessa mesinha que tem aqui, com porta-objetos. Aqui sim tem um revestimento mais soft. Aqui a gente tem um porta-objetos. E aqui você tem os botões do auto hold, a câmera traseira. Aqui, como eu te disse, não tem câmera 360. Você ligar ou desligar o sensor de estacionamento e o Hill Holder, Hill Descent Control. Aqui, porta-objetos com porta-latas barra copos, barra garrafas, que você pode deixar assim, pode funcionar como mais um porta-objetos, ou você pode fazer assim, para que sua garrafinha não caia. E aqui, um carregador de celular por indução. Aqui é aquele mesmo sistema que a gente já conhece, né? Apertou aqui para carregar o celular, apertou aqui para carregamento mais compartilhamento de dados. E aqui, 100% para carregamento, e aqui, tomadinha 12 volts. Bom, você estaria acostumado a fazer esta apresentação e que eu, como esse carro está no showroom, eu não o guiaria. Ledo engano, vamos acelerar o novo Kia EV3 e eu estou muito curioso para isso. Vem comigo nessa, Chuchu? Lógico que vem, eu sei. Vem. Bom, já estou aqui num anexo a uma estrada aqui próximo de Itu. Lembrando que tem regulagem de altura, sim, do cinto de segurança. Isso é importante, especialmente quando você é um ser de grandíssimo porte. Vamos lá, vamos pegar um trechinho da estrada aqui. Deixa eu atravessar ali para pegar o retorno. Cara, primeiro contato total que eu tô tendo com esse carro, junto com você. Na verdade, eu dirigi, uns 12 quilômetros, 15 até agora, e já descobri algumas coisas bem interessantes. A primeira é que parece que tem mais do que 204 cavalos
e 28,8 de torque, ainda mais quando você dá aquela sapeada na ficha técnica e vê o peso, né? Como eu te disse, eu te falei sobre o motor. E, cara, é bem consistente o quanto ele ganha de velocidade aqui. Não é uma pancada seca, com todo respeito, na saída e depois aquela morosidade típica de carro elétrico, né? Pelo menos os carros elétricos, em especial SUVs elétricos que a gente tem hoje aqui, desse porte. Aqui você tem um crescimento contínuo e um acúmulo de força. Ele ganha velocidade bem. Ele ganha velocidade bem, ele ganha velocidade rápido. O que é um pouco perigoso numa estrada igual essa, que tem um radar e uma lombada a cada 500 metros intercalando-os. Mas, de toda forma, é interessante o desempenho, é bem gostoso de andar. Foi o que eu falei, essa coisa de ele ter um entre-eixos longo, o balanço dianteiro e o balanço traseiro curtos, faz com que você tenha uma sensação de mais conforto e de mais solidez até aqui dentro. A direção também é bem boa, mas o que me pegou mais nesse carro foi o seguinte, ele nem tem o ACC completo. Eu vou ligar aqui o ACC e a centralização de faixa. E a gente está aqui, deixa eu baixar um pouco a velocidade, chegar no limite da via, está 62 por hora. Cara, te falar, não é qualquer carro que faz esse tipo de curva. Eu tô falando sério. Vamos ver aqui, essa faixa aqui tá boa para ele acompanhar. Ah, ele desarmou o sistema ali. Cara, não é qualquer carro que faz os tipos de curva que este carro faz. A gente tá num trecho mais reto agora, daqui a pouco eu mostro para você. Bom, você tem diversos níveis de regeneração aqui. Você pode apertar e segurar aqui do lado direito, ele vai entrar num nível automático, que vai fazer com que o carro tenha mais fluidez e, no caso de você estar com um ACC ligado, na verdade, esse piloto automático inteligente fica além do caminho o tempo todo, né? Então, às vezes, mesmo que você não acione o drive and pad ou alguma regeneração, ele percebendo alguma coisa à frente no seu caminho, ele mesmo já vai entender que pode fazer uma frenagem. Ó, aqui a gente vai chegar numa curva. Deixa eu manter aqui o ACC no limite da via. Aqui, ó. Não é normal, não é natural, ó. Sin las manos, sin los pies. Ele faz curvas com um grau de viragem do volante acima do que eu já tinha visto, especialmente nessa categoria. E olha que os chineses têm sistemas muito bons, mas o quanto esse carro é assertivo para fazer isso e o quanto ele faz de, digamos, estripulias, considerando essa categoria de ACC e de ADAS, é superior. Até nisso, os caras conseguiram. Além de fazer um carro que eu já estou rodando a 16 quilômetros e o alcance subiu, piada, né? Piada de ótimo gosto. Eles ainda fizeram um sistema ADAS que não é o mais completo que eles têm, melhor do que eu já tinha visto em outros carros. Realmente surpreendente. Não vou dizer surreal. Se eu falar que esse carro é surreal, o que eu vou falar quando a gente andar num Bugatti Tourbillon? Mas, em se tratando das assistências à condução, realmente estou impressionado com o tanto que é bom, o tanto que acerta. Aqui, ó. Aqui a gente vai passar por um S. Vamos ver, ó. Vou deixar no 60 por hora. É o limite aqui. Os radares nos avisam o tempo todo. Avisou, já voltou. Desarmou e voltou. Ó. Olha. Olha que tranquilidade. Ó. 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 Praticamente uma direção autônoma. Obviamente, a cada tempo em tempo, ele pede para que a gente segure o volante para mostrar que estamos aqui, mas simplesmente ótimo, totalmente excelente, como diria o humorista de outrora. Bom,
Voltando. Você pode segurar aqui e deixar no modo alto. Apertou, segurou, fica no modo alto. Ou colocou aqui, ó, para a direita você deixa no nível mais solto. Como se você subisse marchas com o pedal shift da direita e descesse com o esquerdo. É mais ou menos essa lógica que é aplicada aqui. Aqui você diminui a intrusão do drive one pedal, apertou e segurou desse lado, entrou o drive one pedal e aqui você aumenta e diminui os níveis, até 3 níveis. E para quem... Eu não gosto muito de dirigir com o drive one pedal, você tem sempre que estar monitorando ali no pedal da direita. Tem gente que gosta porque não precisa pisar no pedal de freio, né? Ele tem uma intensidade muito boa no nível 3. Apertou e segurou, ele sai do iPadel, né, que é o que aparece aqui, mas é o Drive One Pedal, e volta para os 3 níveis. Level 0, Level 1, Level 2, Level 3. Na verdade, 4 níveis, né? O 0, que não é nada, o 1, que é pouquinho, o 2, que é já bastante, e o 3, que é praticamente um iPadel, e quando apertar e segurar, ele vai te dar o iPadel, que é o nível máximo de regeneração cada vez que você tirar o pé. É bem legal isso, porque se você se acostumar com dirigir, cada vez que tiver uma situação de rua, você aumenta ou diminui o tanto de regeneração, certamente você vai viver meio que um game assim de economia de alcance, de energia e de bateria. É gostoso o carro, cara. Eu até achei, olhando de fora, que esses retrovisores eram um pouco pequenos, mas não. Eles são bem bons, bem interessantes. Outra coisa, esse retrovisor eletrocrômico, diferente de alguns carros que vêm vindo, principalmente chineses, eles têm uma, sei lá, uma amplitude diferente. A janela fica pequena lá atrás. Não é a mesma proporção que a gente vê num retrovisor normal. Eu tenho andado muito com os carros chineses e isso tem me incomodado um pouco. E trabalho de suspensão incomparável, né? Acelerou e vai dar aquela erguidinha e mais nada. Passar numa lombada aqui um pouquinho mais rápido, passar 30, igual a gente passa lá na aldeia. Sem complicação, zero, nenhuma sensação da suspensão dando aquela caída de roda. É totalmente diferente. Cara, até quando você anda num Volvo EX30, por exemplo, que é uma concepção sueca, mas também é feito na China, você tem aquela sensação de navegação, né? Ele nunca passa por uma lombada ou valeta ou alguma parte que não está retinha na pista e dá só a balançada que é necessária. Tá sempre mareando quem está dirigindo. E aqui ainda bem isso não acontece. É uma sensação meio que como andar num primeiro mundo de carro, sabe? Aqui no modo alto, ó. Viu? Eu dei uma freadinha, ele percebeu que já tinha gente na frente e com a ajuda do Adaptive Cruise Control inteligente, ele mesmo já freou, ó. Eu não tô nem freando, ele tá freando para não chegar muito perto do carro à frente, ó. Tá entendendo a velocidade do carro à frente e não tá chegando perto. Isso é do cacete, hein? Isso é legal. Tinha visto isso em BMW só. Não dá para esconder que cada vez que a gente anda numa novidade, especialmente da Kia, mas entre os carros coreanos, em geral, que são as duas marcas que você conhece, cada novidade que eu ando tem como a gente fazer uma comparação e dizer: os caras estão na frente. Cara, esse carro tem tudo bom. A suspensão é boa, o sistema de regeneração de energia é boa, a autonomia / alcance, chame de como você preferir, é espetacular. Eu já rodei mais de 20 e poucos quilômetros e o meu alcance aqui caiu 4 do que estava lá dentro do showroom. Simplesmente fantástico. E a bateria baixou 5% e o alcance caiu 4%. Porque ele vai fazendo as coisas
serem adaptáveis de acordo com o que você vai andando. Se eu ficar andando nesse ritmo que eu tô aqui, devagar, dando uma acelerada, voltando, pode até ser que comece a cair daqui a pouco o nível. Mas se eu andar na manhinha, numa velocidade constante, certamente ele vai ficar me entregando essa autonomia perto dos 400 quilômetros um tempão. E a considerar os 20 quilômetros que eu andei e os 388 que estão aqui, ou seja, teria já 408 quilômetros de autonomia. Com um máximo daqueles 700, agora 93, seriam 723, 713. Pois é. Estamos num próximo nível, num degrau superior, e isso é muito latente, é muito sensível, é muito perceptível quando a gente anda aqui. Quando a gente anda aqui com o Kia EV3. Já tinha tido essa sensação com o EV5, especialmente na questão do alcance, e aí juntando tudo, suspensão, alcance, tecnologia, reciclabilidade, estilo, desenho, espaço, com o Kia EV9. A surpresa com esse carro aqui está mais perto do que eu tive com o EV9. Mas o que mais vai surpreender nesse carro pode ser o preço. Obviamente, se fizer uma conta meio tosca, ele custaria, em média, R$100 mil a menos do que um EV5. Na casa de 10 mil dólares, 10 mil euros de diferença, vai? 120 mil reais a menos do que um EV5, caso viesse da Coreia. Daria na base de 280 mil reais. O que não seria um preço ruim, considerando que ele entrega muito mais do que os outros SUVs elétricos, entre 200 e 250 mil. Mas essa possibilidade dele vir do México, obviamente, tem que saber as costuras e as linhas do acordo, porque o México sobretaxou algumas coisas também em 50%. Vamos ver o que o Brasil vai fazer com a questão do automóvel, porque geralmente há uma reciprocidade, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas a julgar pelo caminho natural que está acontecendo hoje em dia, sem essa tarifa extra aí, não sabemos se vai abarcar o Brasil, esse carro poderia chegar tranquilamente no Brasil, um preço na casa de 239.990, 249.990, ou menos até, caso haja a possibilidade de trazer a versão com a bateria menor. Por hora vai ser essa bateria maior, de 81, mas é um fio de esperança para quem quer estar no primeiro mundo dos carros, como a Kia vem oferecendo, inclusive aqui no Brasil. Kia Niro entre os híbridos é primeiro mundo dos carros. Kia Sportage entre os SUVs médios a combustão mild hybrid é o primeiro mundo dos carros. Kia EV5 e Kia EV9 eu não preciso nem dizer. Novo Stonic, agora renovado, também é o primeiro mundo dos híbridos leves compactos. Enfim, esse aqui parece que vai ser o melhor custo-benefício e custo de propriedade por quilômetro rodado e também custo de energia por quilômetro rodado, devido ao tanto que esse carro é eficiente e o tanto que ele roda mais que os outros, sem ficar te incomodando, precisar parar para usar uma estrutura que sempre é deficiente, especialmente você saindo dos grandes centros, na verdade saindo de São Paulo, né? Você sempre vai ter uma dificuldade para carregar. Cara, simplesmente interessantíssimo. Simplesmente, realmente, como eu vi nas literaturas, o primeiro mundo está com os coreanos, não está com os chineses, nem com os americanos, nem com os europeus quando você pensa em carro elétrico. Eles subverteram a lógica. E simplesmente, sim, por menos de 250 mil, você não vai encontrar nada melhor. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, beleza? Agora, vou voltar lá, vou devolver. Queria andar mais. Mas acho que até maio ele tá aí.
Aí a gente vai poder estabelecer até uma comparação sabendo do preço. Porque quando você coloca as fichas técnicas e as capacidades e o quanto cada um e até onde cada um pode chegar, realmente não tem nem como comparar. É um baita carro, hein? Aí eu boto aqui no modo Sport, cai 20 km de autonomia. Eu boto no modo Eco, sobe 11 km. Ó, do modo Eco tá me dando ainda 401. E um máximo de 710, sendo que eu já rodei 25 km. Pois é. Diferente. O brabo tem nome. É EV3. E acelera, viu? Tchau.